Daí, pessoal, mais uma resolução. 300 alunos de uma escola responderam a uma pesquisa sobre sua preferência em relação aos diversos esportes praticados nas aulas de educação física. Os alunos deveriam indicar o esporte de que mais gostavam, não sendo possível escolher 2 ou mais esportes. A tabela a seguir consolida o resultado da pesquisa. Então, para o futebol, eu tenho aqui o maior valor. 90 alunos preferem o futebol, é o máximo. Tenho basquete, 30 alunos. Depois eu tenho natação, 60 alunos. Judô e handebol, olha só, eu tenho aqui 40. E também trampolim, esporte de trampolim, que os 3 são iguais a 40. E dá um total aí de 300 alunos fazendo essa soma. Os dados da tabela foram representados por meio de um gráfico de colunas divididas igualmente por retas horizontais. Assinale a alternativa que representa corretamente esse gráfico. Bom, então o que se observa em gráficos de colunas, tá? Que a altura da coluna deve ser proporcional ao valor que essa coluna representa. Então, é esse o cuidado que eu tenho que ter nessa questão. Se a altura da coluna faz sentido, né? Está coerente com o valor que esta coluna representa. Então, vou pensar assim, ó. Vou pegar a letra A e vou usar como referência o futebol, tá? Vou usar como referência o futebol, 90. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 linhas para o futebol no primeiro gráfico. Então, vou pensar assim, se eu faço 90 e divido por 6, eu encontro 15. Ou seja, cada linha eu tenho 15 alunos. Bom, ok, não tem problema. Isso pode ser, fica coerente para a primeira. Nota que no basquete são 30. 30 significa 15 vezes 2. Então, eu teria que ter aqui, ó, 2 linhas para representar o basquete, o que não é verdade. Então, para que esse gráfico fosse coerente em relação ao futebol e basquete, o basquete deveria vir até aqui, ó, até a segunda linha, porque cada linha está representando 15. Como isso não acontece, a letra A ela está fora. Vou fazer agora a análise do gráfico B. Vou tomar como referência o futebol de novo, tá? 90 aqui para o futebol. Então, agora eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Então, agora eu tenho 90 do futebol, divide por 9 linhas, isso me dá 10. Ou seja, cada linha agora, em relação ao futebol, significa 10 alunos. Como eu tenho aqui, ó, basquete, eu tenho 30 alunos, pô, então são 3 linhas. Olha só, aqui fechou. Tá coerente, letra B, em relação ao basquete. Natação são 60. Então, deveria ser aqui, ó, 6 vezes 10. Portanto, 6 linhas. Aí eu vou contar aqui, ó, na natação só tem o quê? Só tem 4 linhas. Inclusive, eu percebo também que natação, judô, handebol e ginástica de trampolim, todos eles estão na mesma altura. Então, significa que todos eles deveriam ter o mesmo valor, o que não acontece. Os 3 últimos têm o mesmo valor, a mesma altura, porque tem o mesmo valor, 40, 40 e 40. Mas natação, como é 60, ele tinha que ter mais altura. Nesse caso, tinha que ter mais 2 linhas acima, né? Já que ele, inclusive, ó, é o dobro do basquete. Se basquete são 3 linhas, natação aqui deveria ser 6 linhas. Tá? Então, eu fico só preocupado com essa proporcionalidade aí nas alturas das colunas. Então, a letra B também está fora. Vou para a letra C. Deixa eu apagar um pouco aqui nessa tabela. E aí, a letra B está fora.
Ela deveria vir mais 2 aqui, tá? Deixa assim. E agora a letra C. Letra C, vou tomar como referência o futebol de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então significa que cada linha representa 10 alunos. Natação são 60. Cada linha 10 alunos, eu preciso de 6 linhas. Porque 6 vezes 10 é 60, preciso de 6 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, então tá ok, ó. Significa que natação tá ok. Natação tem 6 linhas. Basquete são 30 alunos. Seriam 3 vezes 10. Então eu só precisaria de 3 linhas. Então, na realidade, o basquete eu viria só até aqui, ó. Essas linhas estão a mais. Então, essa aí é o erro desse C, desse gráfico C, que está, portanto, fora. O gráfico D, eu vou usar como referência mais uma vez o futebol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Então, mais uma vez, cada linha representa 10 alunos. Basquete são 30. 3 linhas. Ó, 10, 10, 10. Aqui, ó. Fechou. Natação, 60 alunos. 6 linhas. Cada linha 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tá ok. Então, isso aqui tá certo. Isso aqui tá certo. Judô, handebol e ginástica de trampolim, todos eles são 40. Então, todos eles devem ser 4 linhas, já cada linha é 10. E aí eu percebo que todos eles têm 4 linhas, são de mesma altura, ok? E todos eles com 1, 2, 3, 4 linhas. Então, significa que essas colunas aqui, ó, também estão corretas. E aí, portanto, o gráfico correto fica para a letra D. Vou analisar a letra E. Colocando como referência ainda o futebol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De novo, eu tenho 10 linhas. Aliás, eu tenho 9 linhas, 10 alunos para cada linha. O basquete são 30 alunos, aqui 3 linhas, está ok, então isso aqui está correto. Mas a natação são 60, olha só, são 60 alunos. Nós deveríamos ter, por exemplo, portanto, 6 linhas. Eu teria que ter mais 3 linhas acima aqui, ó. Então, eu teria aqui, ó, mais 3. E esse aqui estaria certo, né? 4 linhas, 40, 40 e 40 estariam certos. Então, essa coluna é a coluna que faz com que esse gráfico fique incorreto. E aí se confirma a alternativa D. Ok? Então, era isso. Eu espero que esta resolução contribua nos teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.